Olá, sou De Lucas Barbosa, contador de contos, meus contos. Hoje eu passo a narrar novamente um caso acontecido em Portugal, local que eu tive a oportunidade de passar 3 meses para conhecer realmente como vivem os brasileiros, como é que ele é recebido em Portugal. E eu vi que é um grande problema você viver em outro país. A xenofobia, ela ocorre de todas as maneiras em Portugal. E esse caso que eu passo a narrar aconteceu dentro do ônibus da empresa Boa Viagem, que liga praticamente toda Portugal. A empresa é muito grande, Boa Viagem, e ela terceiriza a fiscalização dos ônibus a outras pessoas, empresas particulares. E aconteceu o quê? Chegando em Portugal, eu fiquei sabendo que existia um processo, mesmo com o passaporte, de você comprar um cartão, esse cartão amarelo, um cartão parecendo o Banco do Brasil, e você pode andar em todos os meios de transporte em Portugal. Ônibus, metrô, trem, barco, tudo que você puder locomover em Portugal, você tem direito a esse cartão. E eu comprei esse cartão, 45 euros, e fiquei um mês todo usando este documento para poder entrar nos ônibus, poder entrar no metrô. Eu participei, conheci bastante, conheci praticamente todo Portugal. Acontece que este cartão ele é válido somente dentro da Grande Lisboa. Exemplo, Belo Horizonte, você poderia usar dentro da Grande Belo Horizonte, se inclui Contagem, outra cidade, não faz parte. Você está em Brasília, se você vai em Valparaíso, outra cidade fora, está fora do cartão. Ninguém avisou nada. Bom, embarquei no ônibus, passei no motorista, o motorista aceitou o embarque, só tem um motorista, não tem trocador, ônibus mesmo de viagem praticamente, são ônibus bons. E realmente as coisas funcionam lá assim. Entrei no ônibus, sentei no meio do ônibus e vim. Normalmente um sol quente, 40 graus. O verão em Portugal é muito forte, muito forte. O frio é muito intenso, mas o verão também é muito intenso. E nesse embarque do ônibus, tudo tranquilo. Embarquei, o ônibus passou do tal limite de municípios. E aí veio a fiscalização do ônibus. Essas duas pessoas estavam sentadas no fim do ônibus. Eu vi quando levantou e veio para frente do ônibus, conversou alguma coisa com o motorista e veio fiscalizando as pessoas. Não devia nada a ninguém, paguei a passagem, embarquei, como todo passageiro estava no ônibus. Aconteceu que, ao chegar a mim, eles perguntaram, seu passaporte, teu ticket, né? Eu falei, eu paguei, entrei. Não, está vencido, você está com problema. Seu? Problema? Aí você vai descer, vamos lá de fora conversar. Eu falei assim, Ave Maria. E esse rapaz, eram dois, hoje tem esse problema de falar, mas eram dois negões, dois negros, muito altos, muito grandes, desses caras aqui, bem academia mesmo. Parece que são contratados para isso, porque eles têm muito problema de relacionamento para tirar as pessoas do ônibus. E quando vê que é brasileiro ou africano, pior ainda. E nesse local que eu fui embarcar, Vila Franca de Xira, esse cartão era a última cidade que valia, eu não sabia. E eu fui embarcar até Alenquer, que fica próximo, uma cidade próxima. E nesse limite, eles fazem essa covardia, esse desembarque das pessoas. Eu desci do ônibus, mais umas 6 ou 7 pessoas, senhoras, crianças, idosos, no meu caso eu sou idoso, desci do ônibus que é aguardando os procedimentos. Fui perguntar ao rapaz sobre o que estava acontecendo, ele disse que estava atrapalhando o serviço dele e que eu iria ser atendido na hora certa. Bom, guardei meu momento e ele falou comigo que eu estava irregular, que eu ia ser multado em 75 euros por estar irregular no ônibus. Eu falei, poxa, eu vou pagar o ônibus, eu pago a diferença do porto para o outro, €1,50, €1,55. Não pode pagar, você está errado. Eu sei que eu estou errado, eu não sou nem daqui, eu sou do Brasil. O Brasil pior ainda, brasileiro é pior ainda, brasileiro é folgado, desse jeito falou. Eu me senti ofendido, parei de falar e deixei fazer a tal multa, a notificação, quando eu percebo o ônibus está indo embora. O ônibus foi embora e deixou eu e mais 6 ou 7 pessoas do lado de fora do ônibus, já no município de Carregado, próximo a Alenquer, depois de Lisboa, uns 20 minutos, um sol muito quente. Eu vi do outro lado da pista uma polícia federal, que também parecia que estava conivente com eles, porque estava ali para dar tipo apoio, né? Se alguém apelasse, obrigasse com eles. Mas eram negões muito altos, muito grandes mesmo. E eles, quando viram que eu era brasileiro, piorou o atendimento, entendeu? E eu tentei me explicar, tentei mostrar o passaporte, tentei falar até que eu era policial no Brasil, eu disse que eu não era nada lá. Simplesmente fez a notificação, me entregou, e eu não tenho aquele dom de falar na hora, peguei a notificação, saí olhando. Quando eu vi, eu tinha que voltar a pé, praticamente 3 quilômetros, 2 quilômetros, numa beira de uma rodovia, a pé. Eu que fiscalizei tantas rodovias no Brasil a vida toda,
ser desrespeitado em Portugal pela empresa Boa Viagem, né? Essa empresa de ônibus é muito grande em Portugal. E eles contratam essas pessoas para fiscalizar o ônibus e para fazer exatamente esse trabalho de tirar as pessoas do ônibus. É muito humilhante. Tira a pessoa do ônibus, a pessoa não tem direito a nada. Não pode conversar porque eles, se você conversar, eles estão preparados para talvez até bater. Não é? E como eu não estava muito afim, eu estava querendo adiantar a minha chegada na casa que eu estava hospedado, porque eu estava adiantando um livro que eu estava publicando, eu precisava digitar todo o livro novamente, que virou os 20 contos mais ou menos reais, que já está publicado, já está à venda, que é meu quarto livro. Eu tentei explicar para ele, e ele muito ignorantemente, um jovem muito ignorante, parece que ele é filho de africano, ele não é português legítimo, e muito mal educado, mostrando força, mostrando poder, e um fiscal de ônibus. Muito chateado, eu saí caminhando, fui embora a pé, um sol de 40 graus, 60 e poucos anos de idade, já idoso, falta de respeito total. E quando você fala que é brasileiro é pior ainda, e as pessoas que estavam nesse ponto de ônibus eram africanos, senhoras com crianças, e todos foram embora a pé porque a empresa de ônibus simplesmente abandonou seus passageiros numa total falta de respeito e uma comprovação radical que a xenofobia é muito forte em Portugal. A falta de respeito, o medo da cultura de outros países, o medo de outros imigrantes estarem no país, sendo que os dois negões eram filhos de africanos, entendeu? Não dá para entender, eu senti na pele a xenofobia em outras situações que eu vou contar posteriormente. Então o brasileiro que vive em Portugal, ele tem um problema muito sério de passar por essas situações e não poder falar nada. Simplesmente caminhei 2 km, 3 km num sol, na beira de uma rodovia perigosa, uma rodovia estadual. E cheguei no apartamento e comentei com um amigo. Poxa, as pessoas me pararam no ônibus, não deram nem tempo de eu explicar, me multaram em 75 euros, se eu não pagar com um mês. A multa deve estar até hoje lá rendendo, né, para eles. E ele contei a história toda para ele riu. Eu falei, só vocês andam rindo, brincando. Ele falou assim, não, Lucas, é o seguinte, aqui em Portugal, esses fiscais que ficam no ponto final do ônibus para fazer essas maldades são conhecidos como pica. Você foi pego pelos pica, né, no caso, pelos picas aqui em Portugal. Normalmente eles contratam pessoas grandes, avantajadas, para enfrentar o povo mesmo que não quer descer do ônibus. E eles retiram e ainda tem um apoio da polícia militar e da Polícia Federal lá do país deles. Então você está no país dos outros, respeitem as leis, as tradições, mas também você tem que ser respeitado. E o brasileiro lá em Portugal realmente, ele está passando situações que realmente não merece. O brasileiro não merece passar o que está passando num país tão bom, tão bonito igual Portugal. A xenofobia, o racismo lá é evidente, é uma coisa clara que você sente na pele. Eu nunca tinha sentido racismo, xenofobia, e foi muito chato, ainda mais ser pego pelos pica no final do ônibus que você pagou, você entrou, você passou na roleta, o documento funcionou, era só você pagar a diferença e seguir a viagem. Simplesmente eu andei 2 km a pé por causa desses pica de Portugal. E por causa da empresa Boa Viagem, que é muito responsável, está lá até hoje, é a maior empresa de Portugal. E ficou por isso mesmo. Acabou que eu sendo pego pelos pica em Portugal, caminhei, senti racismo, xenofobia e vi como que o brasileiro sofre em Portugal. Então se você está pensando em ir para Portugal, pense bastante, porque a situação lá não é tão boa igual dizem, igual falam, não. A vida lá não é fácil, não é simples. Você pode ser pego pelos pica. Ok? Um abraço a todos. E a xenofobia não é bom não. Xenofobia e racismo é uma coisa muito ruim. E brasileiro trata os portugueses tão bem. Não merecia passar por isso não. Ok? Um grande abraço a todos.